eu quero dizer aos irmãos assim que nós então precisamos dar uma pausa para poder os irmãos assimilarem profundamente o conteúdo. Como eu disse aos irmãos, essa série de estudos, elas não podem ser uma série de estudos apenas para os irmãos ouvirem e depois esquecerem. Preciso gravar mesmo, memorizar, nós vamos dar muita ênfase nisso, tá? Muita ênfase mesmo. Então, e hoje a gente vai dar uma pausa para conversar um pouco com os irmãos sobre algumas circunstâncias, algumas questões importantes e que nós, enquanto cristãos, temos que ter cautela, tomar bastante cuidado com essas coisas. E eu quero que os irmãos prestem muito bem atenção naquilo que vocês vão ouvir hoje aqui. Então, eu quero falar sobre alguns cuidados espirituais que nós devemos ter com a nossa vida espiritual. Então, tem alguns cuidados que são importantes. E, há algum tempo atrás, eu falei um pouco sobre isso, sobre alguns cuidados espirituais que devemos ter enquanto igreja, enquanto povo de Deus. E hoje quero falar um pouco também ainda sobre isso, sobre alguns cuidados espirituais. A início, nós temos 2 cuidados espirituais. O primeiro deles é o cuidado com a preocupação de entender, tá? De entender. O cuidado de entender a verdade, de entender as Escrituras, de aplicar as Escrituras à sua vida. Então, esse é o primeiro cuidado que eu quero falar nessa noite, sobre o cuidado de estar preocupado em entender a verdade e aplicar a verdade à sua vida. Eu lembro quando eu era bem jovem, mais jovem, aliás, eu estava um dia conversando com minhas irmãs e elas liam bastante. E aí, um dia eu li algo que uma delas estava lendo. E achei muito interessante o que ela estava lendo. Aí eu percebi que ela leu, marcou, estudou. Era um livro cristão. E eu não vi que ela estava aplicando. Aí eu falei para ela assim, irmã, tem uma coisa que eu estou achando errado na conduta sua como leitor. Eu vejo que você leu algo profundo, mas que você não entendeu e nem praticou, nem está praticando. Então, o que acontece com muitas pessoas é que às vezes você lê algo, escuta algo, acha interessante. Alguns acham bonito, mas não praticam. Outros acham confuso, não entende e por isso não consegue viver nem praticar. E alguns são ouvintes negligentes, escutam, aparentemente entende, mas logo esquece daquilo que ouviu. E aí vive a vida inteira como se nunca tivesse escutado aquilo. E vou dizer uma coisa muito séria para os irmãos. Dia 5 de março, agora que passou, eu completei 20 anos de pastor. 20 anos. Dia que eu fui consagrado ao ministério pastoral. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Você sabe qual é uma das coisas mais graves que eu já vi durante esses anos de pastor, esses 20 anos? Uma das coisas mais graves que eu já tenho visto é um cristão passar anos ouvindo as mesmas coisas e nunca mudar de vida. Nunca mudar de vida. Nunca progredir. Talvez algumas pessoas aqui vão estar ouvindo agora um sermão, uma reflexão sobre os cuidados espirituais, dando ênfase inicialmente a 2 pontos, se o tempo nos permitir, falando sobre a importância de entender a verdade e praticar a verdade, e o cuidado com pecados ocultos. 2 cuidados que temos que ter. O hábito de pecar ocultamente. Há muitos que entendem isso. A mente está tão cauterizada,
está tão obscura, está tão em trevas, que você escuta a palavra de Deus, vem para a igreja, se batiza, se torna evangélico, está na igreja, canta hino em casa, lê a Bíblia em casa, mas vive no pecado. Mas vive uma vida rebelde e desobediente. Pode semelhante fé te salvar? Pode? O que nós estudamos uns dias atrás? Isso é fé morta. Uma fé que não transformou a tua vida, que não te tornou uma nova criatura, não pode te salvar. Só é salvo aqueles que são lavados, redimidos pelo sangue de Cristo, que são purificados do pecado, que odeiam o pecado. Você já pensou você passar anos na igreja e continuar com a mesma vida, o mesmo pecado? Falando mal dos outros, murmurando, sendo uma pessoa caluniosa, debochada, maliciosa, maligna de coração, cheia de falcatruas na vida, que não respeita o marido em casa, não respeita os filhos, que não se conduz de forma correta, se porta mal na visão dos ímpios, dando mau exemplo de vida, destratando os outros na rua, xingando os outros na rua, falando palavrões o tempo todo dentro de casa, na frente da família e dos filhos, sendo uma pessoa grossa, e a vida inteira. Aí ainda tem coragem de dizer assim, eu sou da Igreja Batista Nova Jerusalém. E a vida torta, como um pé de sambaíba. Mas, gente, você já viu algum pé de sambaíba alinhadinho, retinho? Alguém já viu? Então, tem crente que vive igual um pé de sambaíba. Torto, meu irmão, torto, errado. Mas o que está acontecendo? Mas todo dia ele está vendo repreensões, exortações, ele está ouvindo a palavra, ele está dizendo o que tem que mudar na vida dele. O que é isso? É o tipo de pessoa religiosa que o diabo arranca, todas as vezes que ele vem ouvir a palavra, o diabo arranca a palavra da mente dele. Ele não consegue assimilar, ele não consegue entender, ele não consegue aplicar no coração, porque o coração é maligno. Irmãos amados, tome cuidado com isso, com o estado de ser ignorante, o estado de não conseguir entender as coisas de Deus. A pessoa sem entendimento, ela é rude, ela sofre pela falta de conhecimento, ela peca pela falta de conhecimento, ela anda distante de Deus pela falta de conhecimento, pela ignorância que vive. Então, as Escrituras nos afirmam que haviam muitos falsos cristãos no meio da igreja. Muitos. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer que ele andou no meio de falsos irmãos, que para a vida dele era um perigo, que colocava até a vida dele em risco. Você vai observando as Escrituras, por exemplo, quando o apóstolo Paulo exorta na carta, tanto na primeira carta quanto na segunda carta de Timóteo, ele fala muito sobre essa questão de falsos cristãos, né, que vivem a falsa piedade, por exemplo, né? Então, lá no capítulo 3, ele fala das corrupções do último tempo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 9, ele fala que isso atinge a vida de homens e de mulheres
que aprendem, mas não chegam ao entendimento, não chegam ao conhecimento da verdade. Por isso não são libertos. Então, aí vai levando aquela mesma vida. A vida, sabe, usar uma palavra assim, naquela nhaca, ruim, de opressão demoníaca. Vive oprimido pelo diabo. Alguns oprimidos por uma vida ali pecaminosa na imoralidade, alguns oprimidos pelo diabo numa vida pecaminosa no falar, outros oprimidos pelo diabo numa vida pecaminosa egocêntrica, debaixo de um ego, sabe, uma vida em torno de si mesmo, cheio de orgulho, outros entorpecidos, cegos espiritualmente, oprimidos pelo diabo, debaixo de uma vida de rebeldia, desobediência, outros debaixo de uma vida, sabe, de tristeza, de depressão pelas coisas do mundo, aquela vida oprimida, sem felicidade em Deus, sem alegria em Deus, amargurado com tudo. Então, quantas pessoas na vida assim? Está ouvindo o tempo todo o evangelho, ouvindo sobre Jesus que salva, ouvindo sobre arrependimento, ouvindo sobre conversão, sobre abandonar o pecado, sobre santidade, sobre alegria em Deus, sobre tantas coisas maravilhosas, como quanto nós já pregamos aqui, mas continua lá, aquela mesma vida de sempre, a vida suja pelo pecado. Mas por que isso? A ignorância, a cegueira espiritual, as trevas nos olhos, cegaram o entendimento, e ele não consegue entender o evangelho. Em 1 João, no capítulo 1, ele diz que Deus é luz. Estou certo? A palavra de Deus está dizendo isso ou não? Diz, Deus é luz. Ele diz, aquele que diz, eu o conheço, e anda nas trevas, não está com a verdade. Diz, eu conheço a Deus, eu sou de Deus, eu amo a Deus, mas vive nas trevas, vive uma vida de escuridão, de opressão, sabe, apaixonado pelo mundo, pelos bens dessa vida, acorda e dorme triste, amargurado com a vida, não é feliz com a vida, e tantas coisas, irmãos, vive no pecado, no hábito do pecado. Então, onde está o conhecimento na vida de alguém assim? Não tem conhecimento de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim, ó, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão, primeiro, egoísta. O que significa egoísta? Significa ser amante de si mesmo. Amante de si mesmo. O egoísta, ele tem dificuldade de compartilhar o que tem. O egoísta pensa sempre mais em si mesmo do que nos outros. O egoísta, ele tem autocomiseração. Ele vive com pena de si mesmo, porque quer que todo mundo tenha dó dele, e fica zangado quando o outro não se comove com o seu problema, com a sua dor, porque é egoísta, egocêntrico. Sintam dó de mim, me amem, coitado de mim, veja o quanto eu estou sofrendo, tem misericórdia. Então isso faz parte do sentimento egocêntrico, egoísta, do homem que é amante de si mesmo, que é idólatra de si mesmo. Deixa eu dar aqui a fórmula, a graça da alegria e da felicidade é Deus, é Jesus. Não tem outro meio pelo qual o homem possa ter alegria real para a sua alma. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham alegria completa. Ele disse que a palavra diz que a alegria de Deus é indizível, não se dá para expressar em palavras. Agora deixa eu lhe dizer, o que Cristo faz para que torne você feliz? O que Cristo faz é arrancar teu ego. Você quer ser feliz? Está triste na vida? Está amargurado com a vida? Então você quer viver feliz? Faça algo. Deixe de viver em torno de si mesmo. Pare de viver em torno de si mesmo, tu serás feliz.
Você quer ser feliz, quer ter alegria, quer acordar sorrindo todo dia? Cheio de alegria? Então pare de viver em torno de si mesmo. As minhas doenças, os meus problemas, a minha escassez financeira, a minha dor. Vive egocêntrico, em torno de si mesmo, preocupado com si mesmo, querendo que os outros, então, me ame, olha, me dê afeto, socorro, eu. Então, enquanto você viver assim, a minha vida é difícil, eu não cumpri meus sonhos, meu passado foi tão difícil. Enquanto você viver em torno de si mesmo, e não em torno de Cristo, enquanto Cristo não for o centro do seu eu, você não terá alegria verdadeira na tua alma. Você vai viver deprimido, sem confiança em Deus, sem paz, sem alegria em viver. Se queres amar a vida e ver dias felizes, busque a paz. Empenhe-se por alcançar a paz com Deus, vida com Deus. Pronto, está aí. Quer ser feliz? Pare de viver em torno de si mesmo. Viva para Deus e viva para o teu semelhante. Para de viver em torno desse ego tão inflamado e orgulhoso. E você vai aprender a viver humildade, vai aprender a servir os outros, vai aprender a não ser zangado com os outros, vai aprender a bondade. Aprenda Cristo, imite Cristo. Morra para si mesmo. Eu digo isso sem medo de dizer. A chave da felicidade é morrer para si mesmo e para o mundo e viver para Cristo. Vamos dizer? A chave da felicidade é morrer para si mesmo, é morrer para o mundo e viver para Cristo. Olha o que Paulo diz. Aprendi a estar humilhado e aprendi a ser exaltado. Aprendi a viver na escassez, aprendi a viver na fartura. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz, a carta aos Filipenses diz, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Então uma vida de tristeza é uma vida mundana, amados irmãos, uma vida de amargura é uma vida mundana, sem Deus, sem o Espírito de Deus. O fruto do Espírito é alegria, paz. Você está cheio de alegria e paz. Ele diz, sabe, porém, isso nos últimos tempos. 2 Timóteo 3, verso 1. Ele diz, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, idólatras aos bens materiais, jactanciosos, ou seja, arrogantes, então, cheio de orgulho, blasfemadores, que ofendem, que fazem calúnia, que difamam, desobedientes aos pais, homens ingratos, que não têm gratidão na alma, no coração, para estar agradecendo o tempo todo, porque a palavra diz o quê? Em tudo dai. Está sofrendo? Dai. Está alegre? Tem perdas? Tem ganho? Dê graças em tudo. Está saudável? Dê graças. Está enfermo? Dê graças ao Senhor pelas disciplinas espirituais que Ele dá. Mas os homens serão ingratos. Viverão cobrando coisas a Deus que não são dignos de receber. São murmuradores, uma geração de murmuradores, que reclama de tudo e de todos. Um eterno insatisfeitos, como já dizia o poeta Shakespeare. Irreverentes, que não têm reverência às coisas de Deus, à fé, ao Evangelho, desafeiçoados, sem amor aos próprios familiares. Imagine, a Bíblia diz isso, que nos últimos tempos seria assim, até dentro do meio da igreja, mulher deixando de amar o marido, marido deixando de amar a mulher, pai deixando de amar seus filhos, filho deixando de amar seus pais. Imagine isso, desafeição. Irmãos em Cristo dizendo-se irmãos, deixando de amar o irmão. Pessoas próximas. Implacáveis. Ou seja, pessoas
intolerantes, incapazes de compreender, de perdoar, caluniadores, sem domínio de si, sem domínio próprio, dados às fornicações, à imoralidade, ao pecado, à lascívia, que não tem domínio de si mesmo, cruéis, cheio de maldade mesmo, inimigos do bem, traidores, ou seja, desleais, atrevidos, pessoas imprudentes, enfatuados, ou seja, repletos de vaidade, cheio de si, que é o significado de enfatuado. Enfatuado é a pessoa cheia de vaidade, cheia de si mesmo, cheia de vaidade, que gosta de ser visto, que gosta de ser reconhecido, que gosta de ter para ser visto, e etc. Mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigo dos prazeres. Será uma geração hedonista, que ama o prazer, mas não tem amor ao prazer de estar com Deus, mas não tem prazer de viver em comunhão e na presença de Deus, e viver a vida consagrada. Aí ele diz que isso aqui tudo estaria acontecendo no meio das congregações. Por quê? Porque no versículo 5 testifica disso que eu estou falando, porque ele diz, tendo forma de piedade. Então eram pessoas que eram religiosas. Ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E a Bíblia diz, mantenha a distância desse tipo de pessoa. Ele diz, foge também destes. Ou seja, daqueles que vivem uma falsa piedade. E quantos não têm vivido assim? Na igreja, são amáveis com os irmãos, mas em casa são um bicho bruto com a família. Na igreja, meu irmão, falar é santo, é aleluia, é glória a Deus. Em casa é palavrão, murmuração, gritarias, blasfêmias, fofocalhada. Ou seja, é uma falsa piedade, uma piedade que não produziu mudança de vida. É falsa, ele diz, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder da piedade. O poder da piedade é transformar o homem à imagem de Cristo. Ele diz, foge destes, mantenha a distância. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Olha aí, os males, as corrupções do tempo, dizendo que até esses falsos cristãos, falsas pessoas piedosas, podem chegar e seduzir mulheres que estão vivendo de forma tola. Ele diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha o que ele está mostrando aqui, que existem muitas pessoas que estão ali, aprendendo sempre, ouvindo sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade, porque não estão sendo libertos da maldade, do pecado. Ele diz, e do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos de mente, ou seja, têm a mente corrompida pelo mundo, pelo diabo, pelo pecado. E diz, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém. Veja que o problema de pessoas que vivem nessa vida de erro, ele diz, é que aprendem, estão cercados de pecados e sobrecarregados de várias paixões. E o que acontece com eles? É porque aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Não estão sendo transformados pelo entendimento do Evangelho de Cristo, do poder transformador de Jesus Cristo, meus irmãos. A Bíblia diz, em Efésios 5, diz assim, irmãos, não sejais insensatos, não sejam tolos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. A parábola do semeador
lá o texto é bem claro em dizer que uma das obras do diabo é levar a pessoa a não entender a palavra. Você pode ter certeza, nesses anos de pastor, eu já enterrei pessoas, já fiz a reunião fúnebre de pessoas que meu coração estava sentindo tranquilidade de que aquela pessoa possivelmente estava salva. Dentro da igreja, como eu falo, dentro do corpo da igreja, que frequentava, que era batizado, nesse sentido aí. E já fiz velórios, nesses 20 anos de pastor, que eu tinha uma grande acusação no meu coração de que aquela alma ali não estava no céu. Passou anos na igreja para eu saber que não estava no céu. Porque não se demonstrava os frutos. Não se demonstrava frutos. Então, amados irmãos, Deus desse graça que eu não precisasse fazer o velório de nenhum de vocês. E nós sabemos da vida. Pode ser que vocês farão o meu. Deus é que sabe todas as coisas. Mas eu espero que, se um dia eu precisar fazer de alguém aqui, que o meu coração esteja alegre em saber que você está no reino dos céus. Que eu esteja alegre. E que você esteja alegre em perceber em mim também, se você precisar fazer o meu. Se vocês precisarem me acolher, fazer o meu. E diga a esse homem, dê o testemunho de Cristo na vida dele. E cremos que ele está no reino dos céus. Então, irmãos, desperta do sono. Olha a vida que você está levando. Observe bem os detalhes da sua vida e veja se você de fato está entendendo a palavra de Deus, se você está entendendo o Evangelho, se você está compreendendo, ou você é apenas um religioso que está frequentando a vida da igreja aqui, ó. É porque eu sou da igreja tal, eu não quero que você seja da igreja evangélica tal. Eu quero que você seja de Cristo, que você de fato tenha se arrependido, se convertido de verdade e que você venha nascer do Espírito, nascer de novo, ser uma pessoa transformada por Jesus e que você demonstre frutos dessa mudança de Cristo em você. Na parábola do semeador, irmãos, veja que uma das obras que o diabo realiza é o seguinte, ele diz assim, ó, no versículo 19 de Mateus 13, ele fala assim, a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este que foi semeado à beira do caminho. Então, o diabo está aí, em derredor. E o que ele está esperando é isso, é que você não compreenda as coisas de Deus, não compreenda os princípios bíblicos, que você seja um ignorante, que não entende nada de Bíblia, que não entende nada da sã doutrina, que está ouvindo todo dia a mesma coisa, mas não muda, mas não aprende, não assimila, aquilo, a palavra não está transformando você. Meu amado, a palavra de Deus em Hebreus 4:12, ele diz que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra no mais profundo ser do homem, ela confronta o homem com a verdade. Então, se você é um eleito de Deus, a palavra de Deus tem que te confrontar, ela tem que tocar a tua alma, ela tem que mudar as disposições da tua vida. Tem que ser assim. Tome cuidado, então, com a falta de assimilação da palavra de Deus, dificuldade de entender a doutrina, dificuldade de entender os princípios de ética cristã, de conduta cristã, de só ouvir isso não mudar nada na tua vida. Cuidado com isso. Muito cuidado, irmão. Compreenda, clame a Deus, Senhor, desvenda os meus olhos. Aí você tem que clamar todo dia. Senhor, desvenda os meus olhos. Como diz o Salmo 119. Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Clame ao Senhor, irmão, de noite. Senhor, desvenda os meus olhos, Senhor. Não me deixe ser um ignorante quanto à tua palavra, Senhor. Não me deixe ser uma pessoa nécia, Senhor Deus, sem entender a tua vontade e os teus caminhos. Senhor, que eu grave a tua palavra e que ela reflita a tua glória em mim, que ela reflita o teu caráter santo através da minha vida. Clame a Deus de noite. Deus me dá entendimento da verdade, para que eu não seja apenas um ouvinte negligente, esquecido da tua palavra, mas um praticante, assíduo e verdadeiro.
Tome cuidado com a sua vida espiritual, com a falta de entendimento das coisas do alto. Segundo cuidado espiritual. Tome cuidado com os pecados ocultos, os pecados escondidos. Tome cuidado com essas coisas. Você imagina, uma das coisas mais perigosas que eu vejo que tem hoje são as redes sociais, a internet, essas coisas. Uma delas, são muitas, porque o homem já tem disposição, pela sua própria natureza, para pecar. E os meios de comunicação é um dos perigos também hoje. É um dos perigos, por isso a gente tem que estar em alerta, a gente tem que estar tomando muito cuidado. Toda hora aparece muita coisa para você. São os cuidados que a gente tem que ter constantemente. Muito cuidado a gente tem que ter mesmo. E é uma das coisas que às vezes eu até me preocupo. Você imagina, é até perigoso essas coisas. Eu estava observando relato de pessoas que, por exemplo, até o cuidado que nós temos que ter com as redes sociais, por exemplo. Tanto do perigo que elas podem produzir nos seduzir a pecar, quanto o perigo que elas podem até nos difamar. Eu já vi casos de pessoas que negam até a morte, por exemplo, que quando chegou ali na rede social dela, tinha lá como se ela tivesse entrado numa coisa imoral, coisa errada. E a pessoa diz, olha, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. E até que se prova o contrário, a gente tem que acreditar na pessoa. Mas o tanto que é perigoso. Aí eu fiquei prestando atenção, aí uma época, há uns anos atrás, na época da pandemia, eu tive que abrir aquele tal do Facebook lá para fazer as transmissões dos irmãos ao vivo. Rapaz, e eu sou muito cauteloso, eu fico olhando, quando eu entro lá, eu entro, dou uma olhada nas pregações, nos conteúdos, e aí vou vendo algumas coisas ali e tal, rapidamente, tiro. Aí de vez em quando eu vou lá fazer uma sondagem. Um dia, quando eu abri, eu falei, rapaz, deixa eu ver meu histórico aqui. Pá, quando eu olhei o histórico, uma curtida de uma coisa que eu nunca... Falei, rapaz, isso aqui está errado. Eu nunca curti esse tipo de coisa. Falei, se isso aqui alguém chega a olhar, pensar que eu estou curtindo uma coisa errada aqui. Fui lá, tirei aquele negócio, falei, rapaz, o tanto que esse trem é perigoso. Ele é sedutor, porque induz você a viver num mundo, numa realidade, e que pode te induzir até a pecar. E, ao mesmo tempo, às vezes, pode fazer coisa que você nem fez. Eu falei, misericórdia, tanto que esses trens são arriscados. São muito arriscados. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente no nosso coração, irmãos, é o seguinte. A Bíblia fala, no Salmo 139, aonde me ausentarei do teu Espírito? Deus é apresentado no Salmo 139 como um Deus onisciente e onipresente. Tem algum lugar onde você possa se esconder de Deus? Tem? Tem algum lugar? Se você cava um buraco de 1000 metros e esconde lá dentro, Deus vai te ver? Sim ou não? Se você pegar e caçar uma montanha mais alta do mundo, qual é o monte mais alto do mundo aí hoje? Parece-me que é o Everest, né? Se você subisse lá em cima para se esconder de Deus, para pecar, Deus ia ver ou não? Não adianta. Pegasse um submarino e fosse ao mais profundo do oceano que ele conseguisse ir, Deus ia ver o que você está fazendo lá. O que adianta o homem esconder dos homens se não pode esconder de Deus? Não adianta nada. É tão tolo quando nós, homens, pensamos em pecar escondido. É tão tolo porque a gente pensa assim, olha, eu estou escondendo de fulano. Eu estou escondendo do meu pastor, estou escondendo da minha esposa, estou escondendo do meu marido, estou escondendo dos meus filhos, estou escondendo de alguém, dos meus pais. Mas não adianta, o pior não é isso, não é esconder de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filhos, do chefe no trabalho. Não é esse o problema é você esconder, tentar esconder, pensar que está escondendo, e não está escondendo do Supremo Criador. Não é a disciplina do seu pai que vai doer, não é uma repreensão do teu cônjuge que vai doer, simplesmente. Não é uma repreensão do seu patrão. Gravíssimo, é a ira de Deus cair sobre você. E ele está vendo tudo. Então, nesses 20 anos de ministério, uma das coisas que eu vi muito foram pecados ocultos. Falta de caráter no meio da igreja. Muitas pessoas entram dentro da igreja, batizam, se tornam membro e não tem caráter.
não tem caráter. O caráter, o que é o caráter? Paulo, inclusive, tem um dos últimos momentos, um dos poucos momentos na Bíblia que fala sobre a expressão caráter, né? Que ele está ali falando de um obreiro, dizendo que ele era um homem de caráter, que deveriam receber homens como esse. E aí, o caráter, irmãos, o que é caráter? O caráter, ele é associado à consciência, e é justamente a formação da nossa capacidade de discernir o que é moral e o que é imoral. E a gente optar pelo justo, pelo que é reto, pelo que é íntegro, pelo que é limpo, pelo que é moralmente correto. Quando a pessoa tem deficiência de caráter, ela mente, ela oculta, ela esconde, ela faz coisas escondidas, planejadas, maquinadas para o mal. Ela não tem responsabilidade com a conduta. É deficiente de caráter. Não tem integridade, ela tem a consciência cauterizada, defeituosa, que não tem senso, que não dói, não acusa. Então é um tipo também de psicopatia. Uma pessoa que não acusa a maldade que pratica, que planeja, que tem. Uma pessoa má, cruel. Ruim, uma pessoa maligna. Então, quantas pessoas nesses anos me passaram tanta tristeza, como pastor, na hora de se batizar, está lá, quer batizar, uma alegria, vai para a igreja, está todo mundo lá, está no meio da igreja, vai para os cultos, aí vai indo com o tempo, de repente descobre, está vivendo um pecado escondido. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa, não seria mais caráter, em vez da pessoa viver num pecado escondido e estando dentro da igreja, para que isso? Só para envergonhar o evangelho? Está dentro da igreja vivendo num pecado escondido, para quê? Para que ter o título? Para que ter o título de membro de uma igreja? Não é melhor você chegar no pastor e dizer assim, pastor, é o seguinte, rapaz, eu estou vivendo na prática de pecado aí, estou com a vida errada, eu não posso continuar aqui, por enquanto, como membro, eu preciso tirar um tempo, até refletir na minha vida, mas eu não posso ver esse aqui, não, eu sou uma pessoa de caráter, eu estou errado, eu vim aqui para pedir minha demissão, como membro. Me diga, eu tiraria o chapéu a uma pessoa dessa, eu tiraria, vou ser sincero com os irmãos, diz, eu entendo, eu aceito o seu pedido demissório, realmente não posso lhe considerar como irmão, porque você está decidido a viver no pecado, mas uma coisa você tem, você é uma pessoa que demonstrou sinceridade, que demonstrou que é verdadeiro, que está errado, mas pelo menos é um pecador reconhecendo que sim, eu estou no pecado, mas estou errado, sei que estou errado, mas não quero de maneira nenhuma viver uma farsa, uma pessoa hipócrita, suja. Isso é feio demais, irmãos. Envergonhar um pastor, envergonhar uma igreja, envergonhar o nome de Cristo, sabe? Isso é feio demais. É feio demais. Sabe? Está dentro da igreja e vivendo lá, em adultério, escondido nas redes sociais, se encontrando escondido com alguém para praticar o pecado. Sabe? Vivendo uma vida de mau caráter lá dentro do trabalho, lá fazendo falcatrua, coisa errada na igreja, um santo. Meu irmão, falta é vomitar a Bíblia, falta é vomitar a santidade. Mas lá, na vida oculta, uma vida suja. Às vezes está lá no quarto, no escuro da madrugada, vendo pornografia, imoralidade, levando uma vida oculta. Pecados ocultos. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 20, ele fala assim, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, odeia a luz. Não se chega para a luz, por quê? A fim de não serem arguidas as suas obras. O que significa essa palavra arguidas? O que significa isso? Expostas. Ele está dizendo que toda pessoa em trevas, ela odeia a luz. Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada, é luz.
ela mostra a nossa sujeira, o Espírito de Deus mostra a nossa podridão, ele aponta a lei de Deus, ela aponta nosso estado pecaminoso. Por isso que toda pessoa em trevas, ela odeia as coisas de Deus, ela odeia a palavra, ela odeia as coisas do alto, foge de um discipulado. Irmão, vamos ser discipulado, venha comigo. Eu disse, não, pastor, tal dia, deixa para depois. Fica enrolando para poder receber repreensão, correção, se esconde do pastor. Não gosta de andar perto de pessoas espirituais que vivem falando das coisas de Deus. Ele gosta de andar com gente imoral, que fica falando das coisas do mundo, que fica gostando de falar piada imoral, palavrão, porque ele está em treva, porque ele não quer que as suas obras sejam reprovadas. Ele gosta de andar em ambiente que ninguém vai reprovar os pecados ocultos e a vida suja que ele leva. Essa é a verdade. Olha o que o texto diz. Todo aquele que pratica o mal, que pratica maldade, o pecado, aquilo que está errado, aquilo que é injusto, odeia o quê? Aborrece quer dizer odeia, despreza. Despreza a luz. E não se chega para a luz, a fim de não serem expostas as suas obras. Quando você vê alguém que fica tentando esconder seus pecados, ele está vivendo o quê? Ele está vivendo em trevas. O diabo cegou o entendimento. Fica ocultando, fica escondendo os pecados. E muitas pessoas estão vendo assim. Estão dentro das igrejas e vivem escondendo, vivem uma vida dupla. Na igreja uma coisa e lá fora. Fora dos olhos dos irmãos. Ele vive outra vida totalmente diferente. Ainda tem mais. Quem aborrece a luz, ele odeia que seus pecados sejam apontados. Se você quer ver uma pessoa em trevas, ela odeia que os pecados dela sejam apontados. Se você quer ver uma pessoa que anda na luz, aponta o pecado dela, você vê. Ela vai se quebrantar, ela vai sentir a dor dos pecados, ela vai aceitar ouvir e ela não vai bater boca. Toda pessoa em trevas, se você apontar um pecado mínimo que seja dela, ela vai bater boca contigo. Ela não gosta de ouvir que está errada. Ela não gosta de ouvir as suas podridões, porque ela está em trevas. E pessoas em trevas odeiam a luz, odeiam a palavra, odeiam a exortação, odeiam a correção e odeiam que a sua vida pecaminosa seja exposta. Pode ver. Se uma pessoa, se ela arruma mal a casa dela, aí a sujeira ela joga debaixo do tapete. Se ela só finge que arrumou para receber alguém ou coisa assim. Se de repente a criança vai lá, levanta o tapete, um bebezinho está lá na casa, levanta o tapete e mostra lá, papel sujo, um monte de porcaria, e aí, menina, por que ela faz isso? Porque ela não gosta de ver a sua podridão sendo exposta, de que é uma pessoa indisciplinada, desordem, aí fica zangado. Não é mais fácil? Diz assim, ô irmão, infelizmente eu estou com dificuldade, com ordem, com isso, reconheço. Estou com problema com isso, infelizmente. Por isso que as coisas estão assim, desse jeito. Por fazer errado, não está bom. Então, a tendência do ser humano é isso, é querer ocultar as suas falhas, seus pecados, suas deficiências, por causa das trevas que cegaram a mente e o entendimento. E muita gente tem vivido assim, uma vida de hipocrisia. Amados irmãos, veja que texto lindo. Abra lá em Salmo 32. Um dos textos mais lindos da Bíblia. Salmo 32. Vamos encerrar com essa leitura e citando algumas referências. Salmos 32. Que a gente tem que ser, nós temos que ter a postura de buscar uma vida, a nossa vida de integridade, ela deve ser na exposição da luz, e a nossa vida de integridade deve ser também na escuridão. O que eu me refiro à escuridão? Eu estou fazendo uma metáfora. Na escuridão, nos lugares onde ninguém está te vendo. Nos lugares onde ninguém está te vendo, Deus está. Então seja íntegro.
e nos lugares onde a luz está brilhando, onde todos estão te vendo, também seja íntegro, para a glória de Deus. Deus é o Senhor, é os olhos que tudo vê, e está em todos os lugares. Salmo 32, veja que texto lindo. Primeiro eu vou ler apenas o verso 3 e o verso ao 5, aí depois vou ler ele todo. Olha que texto lindo. Enquanto calei os meus pecados, o que acontecia com ele? Envelhecer os meus ossos, pelo meu constante gemido todo dia. Ele está dizendo que calar-se diante dos seus pecados, ocultar os seus pecados, não confessá-los, era trazer mazela para o próprio corpo dele. Era trazer gemido de sofrimento. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, seca, sem chuva. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, Deus se agrada de pecado oculto, irmãos? De gente dentro da igreja guardando, vivendo em pecado escondido? Deus quer isso no meio da igreja dele? Jamais, irmãos. E tome cuidado, isso é muito perigoso. Olha o versículo 1 e o versículo 2. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Ou seja, feliz, abençoado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, cujo espírito não há engano, que é a palavra dolo. Vamos continuar no versículo 5, ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. O que ele está dizendo é que pessoas que não vivem em pecados ocultos, mas que confessam dia e noite seus pecados a Deus, que andam uma vida íntegra, reta, são pecadores, mas confessam, reconhecem. Ele diz: essas pessoas recebem de Deus garantia de proteção de suas vidas. Versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo, ou a mula sem entendimento. Olha o que nós falamos no começo, um dos perigos espirituais. Ser uma pessoa rude, sem entendimento, matuta, que não entende as coisas de Deus, que não entra no coração para mudar a vida, pois não compreende a palavra. Ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir quem? O ímpio, quem vive no pecado, irmãos. Entenda isso, o pecado, ele é uma maçã linda e saborosa e suculenta, é uma fruta saborosa e suculenta, mas ela é cheia de veneno que mata. Tiago muito claramente diz, na palavra de Deus, que o pecado, uma vez consumado, que se vive como prática dele consumada, ele diz, ele gera o quê? A morte, não lhe nego. O pecado, irmãos, ele aparenta saboroso e prazeroso, mas o fim dele é a morte, amados irmãos. Não vivam em pecado oculto em vossas vidas. Arrependei-vos, se houver qualquer um de vós em pecado. Confessai vossos pecados, diz a palavra de Deus, uns aos outros, para que sejais curados. Procure uma liderança, procure alguém, mas confesse o seu pecado, fale a verdade, e se arrependa, e se volte para Deus de todo o coração. Pois a ira de Deus pode cair sobre a sua vida. Meus amados irmãos, lembrai-vos de Ananias e Safira, que decidiram deliberadamente cometer um pecado oculto. Compraram um terreno por um preço. E se comungaram um com o outro, dizendo, diremos que vendemos por outro valor, diferente do que compraram. E o que aconteceu com Ananias e Safira? O Espírito de Deus os matou, eles foram mortos instantaneamente.
E a Bíblia diz que aquilo produziu assombro, temor dentro da igreja. Eu espero que ninguém precise morrer nessa igreja para o povo de Deus não viver em pecado. Não brinque com Deus. Deus é um Deus de amor, mas um Deus cheio de ira e justiça, e que abomina quem vive na prática do pecado, amados irmãos. Tremam diante de Deus. Lembre-se que uma vez Ele destruiu essa terra inteira com água. Milhares morreram, sobrando 8 pessoas, porque Ele odeia o pecado. Lembre-se que 2 grandes cidades, Sodoma e Gomorra, foram dizimadas com enxofre e fogo, porque viveram na prática do pecado. Não esqueça dessa palavra, meu irmão. Porque elas servem como testemunho para todos quantos querem viver impiamente. Lembre-se disso. Deus odeia o pecado e quem vive no pecado. Lembre-se de Geazi. O profeta disse o que para ele? Naamã recebeu um milagre. Queria dar um monte de riquezas para o profeta. Ele disse, não quero nada seu não. Geazi saiu escondido, foi pecar escondido pela cobiça e a ganância, foi atrás de Naamã, o chefe do exército da Síria. Foi atrás do homem lá, chegou lá, olha, não, o meu senhor, ele disse sim, que é para você passar para mim aquelas coisas e tal. E aí o que aconteceu com ele? Ele voltou, o profeta já sabia do pecado dele, porque Deus tinha revelado. E ele ficou como, irmãos? Ficou como? Leproso. Por quê? Porque estava vivendo um pecado oculto, escondido, guardado. Só pensava que só ele sabia. Eu vou usufruir aqui da minha bênção que eu ganhei do Naamã, tranquilo, da minha capa chique, dos meus tesouros chique, e estou de boa. Ah, meu irmão, não adianta. Você pode ter certeza, quem vive na vida de pecado, deliberadamente, escandalizando o nome do Senhor, pode cair na ira de Deus. Está dizendo a palavra aqui. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Louvado seja Deus. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a benevolência e misericórdia de Deus. Então não viva jamais. Lute contra toda e qualquer forma de pecado. Toda e qualquer forma. E ande em santidade. E caso falhar, e caso esteja tendo dificuldade de vencer algo, meu amado irmão, procure apoio. Nós somos família para isso. Levai as cargas uns dos outros. Que Deus nos dê graça e nos encha de entendimento da sua palavra e que Deus nos livre para que não caiamos em tentação, mas no livre do mal. Vamos orar, queridos. Santo Deus, soberano Senhor, a nossa natureza humana é pecaminosa, Senhor. Ela tenta bloquear o entendimento da tua palavra. Mas que o teu Espírito Santo nos ilumine a mente, para gravar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti, Senhor. Ó Espírito de Deus, sonda-nos, nos mostra toda forma de conduta errada que está oculta em nossas vidas íntimas, Pai. Que nós sejamos verdadeiros, sinceros com o Senhor. Pai Santo e poderoso Deus, livrai-nos da vida oculta. Livrai-nos dos pecados secretos, escondidos, como se de alguma forma pudéssemos esconder do Senhor. Santo Deus, renova, aviva-nos, nos purifica pelo sangue de Cristo. E Deus nos purifica. Às vezes temos feito coisas que nós nem mesmo nos atentamos que são falta de integridade. Mas nos sonda, nos mostra aquilo que precisamos ser tratados, aquilo que precisamos resolver, Senhor. Pecados que nós precisamos abandonar pela ignorância, pela falta de entendimento.
Senhor, santifica a igreja, lava do pecado, purifica, transforma nosso povo e faz de nós uma comunidade santa. Um povo que anda no Espírito e não anda nos caminhos da carne, das obras da carne, Senhor. Abre o entendimento da igreja. Abre o entendimento dos teus eleitos, Deus, para ouvir e praticar a tua palavra, concedendo o fruto do Espírito, o domínio próprio, para viver em santidade para a tua glória, Senhor. Nós pedimos esta graça. Te louvamos e bendizemos. Graças te damos pela tua misericórdia, Senhor Deus. Nos dá um coração que sempre confessa os pecados a ti. Santo Deus, queremos também aqui diante de ti interceder ao Senhor pelos que estão enfermos, que a graça do Senhor possa restaurá-los. Se houverem cometido pecado, que eles reconheçam, confessem e deixem e sejam curados. Se são enfermidades por causa da falta de fé e confiança no Senhor, desenvolve a fé e a confiança em ti. Se for, Senhor Deus, enfermidades para a tua glória, para que o Senhor possa manifestar a tua glória e curá-los, então cura-os e manifesta a tua glória, Senhor, Pai querido. Derrama graça libertadora, Senhor Deus, sobre os teus eleitos. Assim, Pai, os que estão fracos na fé, revigora, fortalece. Os que estão desanimados, ampara-os, Senhor Deus, com tua graça. Senhor, os que estão oprimidos pelo diabo, Senhor, livrai-os do maligno, Senhor Deus, e renova-os na tua graça. Santo Deus, que estão tristes, consolai-os, Senhor Deus, e alegrai-vos com teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus Santo, os que estão preguiçosos, vagarosos no trabalho do Senhor, Senhor, despertai-os do sono, Senhor espiritual, para que se alegrem em trabalhar para o Senhor, em servir ao Senhor. Santo Deus, graças damos pelas lutas, pelas tribulações, louvamos ao Senhor pelos dias difíceis e pelos dias de bonança e tranquilidade. Queremos agradecer ao Senhor também, dar graças a Ti, por mais um ano que o Senhor tem concedido à irmã Maria José, ó Deus, que hoje está completando mais um ano de vida, Senhor Deus. Abençoa a tua serva, que ela cresça em graça e sabedoria diante do Senhor e dos homens, que o Senhor seja exaltado através da sua vida, Senhor, e dá-lhe a ela longevidade para a tua glória, Pai. Seja engrandecido através da sua vida, e graças damos pela sua existência. Te bendizemos e louvamos o teu nome, e leva-nos em paz, debaixo da tua graça, nossas casas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.